e 3 minutos, é com ele agora, vamos lá. Bom Jogar. Nosso quadro Bom Jogar, já desejando uma ótima tarde, Zezinho Bastos. Fala, Zé! Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Tamar Jardina, boa tarde, Rogerinho, e toda a audiência nessa Amazônia Legal. Amazônia Legal que hoje vai sentir emoção pela difusora e a FM 105, Palmeiras e Boca Juniors. Qualquer resultado de empate, o Boca leva 2-0, tiro livres, as penalidades e para passar direto, 3 gols de diferença. Portanto, essa é a missão quase que impossível do Palmeiras, Boca Juniors e Palmeiras, Brasil e Argentina. E ontem o nosso, rapaz, depois eu vou falar esse respeito do nosso Grêmio de Porto Alegre, porque agora vamos falar de futebol local em todos os sites nacional com dívida de 1.100.000, tem a sua sede e o CT penhorado, pois está passando por uma revisão para ver os valores, para se deixarem, se não pagar, aí meu irmão vai para aquilo que o clube pode perder, a sede e o CT. Já aconteceu isso muito com o Clube do Remo e o Paysandu, né? Daí quando chegava pertinho do leilão, eles chamavam, iam até o juiz e através do tribunal chegava um acordo de pagamento. Foram 13 jogadores que entraram na Justiça do Trabalho e agora já conseguiram esse valor que o Nacional tem que pagar. Portanto, mais uma causa. E dizem que tem mais 6, né? 6 causas. O Nacional numa situação muito complicada nesse exato momento, quase nenhuma receita e muitas despesas, né? Sede, CT, tudo isso. E quem quer fazer futebol de 3 meses, né? 3 meses não é fácil. Futebol brasileiro, futebol mundial está muito caro de fazer e não se faz mais apenas com o coração. Não tem mais jeito, ou se toma uma definição e aquele boato cada vez mais alto que o Nacional pode ficar fora das competições por 3 anos ou por 1 para recuperar. Rio Negro fez isso, São Raimundo fez isso. A situação, gente, não dá para apenas olhar o que aconteceu no passado e entrar em competição. Não dá mais. A situação é bastante complicada, mas esperamos que essa chamada, essa saída na imprensa, o Nacional possa ter ajudas externas. E atenção, Igor Cearense tem que definir até sexta-feira entre 35 jogadoras, 20 que vão disputar a Libertadores, né? Vai ter meninas que vão ficar magoadas porque efetivamente cumpriram o seu papel no estadual e no Brasileirão, mas o Igor tá numa situação que tem que deixar 15 jogadoras fora, tem que escolher as que são as na cabeça dele taticamente, que será bem benéfico para dentro de campo ajudar o Iranduba nessa sensacional Libertadores, que no sábado às 20 horas na Arena da Amazônia teremos a primeira situação bacana para ver grupos e os jogos. E atenção, o Estatuto do Nacional, ele cria uma situação bacana que eu apoio muito, né? Como o presidente, que hoje os clubes em todo o mundo estão fazendo, o presidente hoje é um gestor, então ele é simplesmente pagável, não é aquele mais de graça com coração não, né? E no Estatuto do Nacional está essa situação provável e eu apoio. Hoje ninguém quer trabalhar de graça, gente. Para se fazer um bom trabalho numa equipe de futebol, seja qual for, tem que ser pago. E atenção, Sul-América vai decidir o futsal sub-15, portanto, contra o Lions, né? Futebol Clube. Que bacana. Futebol que me exigiram muito, Itamar, o Cantinho Paraense. Zezinho, você não fala do Pará, cadê aquele Cantinho Paraense criado pelo o nosso Roberto Cuesta na resenha? Então, olha só, o Clube do Remo mandou seu treinador para fazer um curso de treinador na CBF, portanto, Sandu está na situação difícil, está em 18º colocação, joga fora, numa situação difícil mesmo, a equipe do Paysandu no Campeonato Brasileiro Série B. E ontem teve jogos pelo o Parazinho, né? Ontem o Tiradentes perdeu para o Pinheirense por 2-0, enquanto o outro jogo
que ainda tenta saber o resultado do outro jogo. Portanto, já a quartas de final do Parazinho. Sobem 2 equipes para compor com os 6, um total 8 equipes em 2019. Portanto, são as notícias lá vindo do Pará, que mais do que nunca tem milhões mesmo de torcedores por esse Brasil afora. Notícia agora do futebol. Rogerinho, olha essa. Torcedor do Internacional dizendo: vai mudar de nome o Grêmio. Vai se chamar agora Correio. Aí o torcedor, por quê? Porque ele entrega em casa. Portanto, é a gozação. O Grêmio ontem perdeu por 2-1 para o River Plate, numa situação dramática, num pênalti no último minuto, em que está dando muita confusão, né? E o Palmeiras hoje resolve pela Difusora e também FM 105, hoje às 20h45, a partir das 20 horas, pode ligar na Difusora que já estamos falando muito desse futebol. Futebol internacional, cada vez mais o inferno astral de Neymar. Agora ele vai ser julgado e pode pegar, Itamar, até 6 anos de prisão. Neymar. Por que, e o Zezinho? Barcelona pagar milhões por causa do contrato dele quando foi comprado pelo Barcelona, que o pai dele, naquela jogada toda, fizeram aquela mutreta, era 100 milhões, botaram só 50, e o fisco lá é fogo. Na Espanha não tem jeito, cara. Então o Neymar tá numa situação extremamente difícil na Europa, vaiado por todos as equipes que ele joga na casa, seja onde for, estão vaiando demais a situação do Neymar. É preciso fazer um trabalho de marketing em cima dele. Eu volto com Itamar Jardina. 2h10. Zezinho responde, vamos conferir. Meu nome é Charles Martins, sou fã do programa Bom da Tarde. Zezinho, o que você pode nos falar sobre esse problema do Nacional de Penhoras, que saiu na imprensa aí a notícia, né, que a sede foi penhorada, o CT foi penhorado e outros bens do clube. O que você pode falar para a torcida nacionalina sobre isso? Fala, Zé! Obrigado, Charles, pela tua audiência. Olha só, o Nacional passa uma situação em que vários clubes já passaram, citando agora o caso do Clube do Remo e do Paysandu. Eles realmente têm uma receita pequena, com uma dívida muito grande, mas essa questão do Nacional vem de 2010, 2015, 2016 e veio cada vez mais crescendo. Vários jogadores, o jogador de futebol hoje tem que ser assim, ele é contratado igual um funcionário, fazem todos os exames, tá ok, contrata. Quando vai sair, tem que ser da mesma forma. Então, muitas vezes mandava os jogadores embora, operado, ou para ser operado, e os caras vão começar a entrar na justiça. Outra coisa, não tinha condição para pagar ultimamente, mandar todo mundo ir embora, como aconteceu agora com os jogadores de 2018, e eles entram na justiça. O Nacional tá sem condições econômicas, realmente, ou aparece salva-vidas, ou o Nacional vai ter que dar uma parada, pensar, fazer como o Rio Negro. O Rio Negro devia 4 milhões e 500, hoje não deve menos de 2 milhões, está praticamente sendo as suas dívidas, portanto, não tem condições, dão uma parada, porque a situação é muito difícil, portanto, para o Nacional. Agora, para evitar a penhora e depois ir para ver quem pode comprar, quem pode pagar, o Nacional só tem que fazer isso, vai lá, né, no tribunal e faz um acordo com essa dívida aí com o advogado dos jogadores que já estão todos fora de Manaus. Portanto, não é difícil. O impossível talvez seja arranjar esses valores para pagar hoje em dia. Eu volto com ele, que simplesmente é um fenômeno de audiência nas tardes da Difusora. O lado bom da vida está aqui. Bom da tarde. Bom da tarde.